Olá, estamos iniciando mais um programa Fentec TV. E hoje, no nosso programa, temos a satisfação de estar recebendo aqui a Bia Martins, que é a coordenadora geral da FENET. E eu começaria fazendo uma pergunta para ela se explanar o que é a FENET. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Fentec Brasil para poder contar um pouco sobre a história da FENET, sobre a história do movimento estudantil específico de escolas técnicas, né? Bom, a FENET surgiu, a gente realizava através do encontro da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é a entidade máxima representativa dos estudantes do nível médio, realizávamos encontros nacionais de estudantes de escolas técnicas. E lá a gente debatia como era o ensino técnico, o que a gente queria desse ensino técnico, e ficava nesses debates. E aí, a partir de alguns encontros, surgiu o questionamento, tá? Mas depois de discutir tudo isso, para onde que vai as soluções? Quem vai organizar os estudantes para praticar tudo aquilo que a gente discutiu nos encontros? Certo. E aí, então, no Rio de Janeiro, em 2011, a gente realiza a fundação da FENET, então, que é a Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico. Foi um encontro principalmente de liderança, cerca de 500 estudantes se reuniram e falavam, não, a gente precisa de uma entidade para fazer isso. E aí, desde então, a FENET tem crescido muito e tem estado em vários setores da sociedade para poder discutir o ensino técnico que a gente quer. Porque a gente sempre participou do movimento estudantil e o ensino técnico participava do movimento estudantil em geral, e aí a gente tem uma expansão imensa do ensino técnico. Sim. E a necessidade de discutir específico daquilo, daqueles estudantes. Porque depois que a gente sai do ensino do nível médio, né, com o técnico, a gente vai para o mercado de trabalho. Então, a pauta do movimento estudantil passa a ser também a pauta do movimento sindical. Então, a FENET se criou com o desejo de que, já no movimento estudantil, a gente pudesse discutir as questões dos estudantes, mas também dos trabalhadores, porque assim que saímos da formação técnica, a gente vai para o mercado de trabalho. Então, era necessário ter essa afinidade entre essas duas discussões, né? Muito bem. Agora, vocês nunca tinham ouvido falar da FENTEC, da Organização Sindical dos Técnicos, do Sintec? Vocês não conheciam essa? A gente conheceu a organização específica dos técnicos quando a gente começou a discutir sobre a questão do piso nacional dos técnicos, que ainda não existe, e que existiu uma luta sindical para que passasse a existir. E a partir daí, então, a gente teve o primeiro contato com esse movimento sindical técnico. E aí a gente, então, foi procurado pela Federação dos Técnicos de São Paulo, né? E aí a gente, então, passou a ter um conhecimento maior de como era essa organização do movimento sindical para o ensino técnico. Muito bem. Bom, você agora conhece um pouco, né, da nossa organização. Nós começamos em 79 a organizar a categoria no Brasil. Em 79 fundamos uma associação profissional em São Paulo. Se começava por uma associação profissional nessa época. Hoje se pode fundar um sindicato direto, mas na época era uma associação profissional. Depois dela estar durante 2 anos, poderia transformar em sindicato. Foi essa a nossa expectativa, mas quando nós tentamos registrar a associação profissional, não podia ser registrado no Ministério do Trabalho porque não tinha um tal enquadramento sindical. Então lutamos por esse enquadramento sindical, que só saiu de 79, o enquadramento sindical saiu em 87. Então, só a partir de 87 é que as nossas associações começaram a se transformar em sindicato. Então, a nossa organização do técnico industrial, nessas centenas de modalidades existentes, ela começa em 79. Então, nós tivemos, assim, tentamos alguns contatos com a UBS, isso, aquilo, mas sem muito sucesso. E, então, hoje, o nosso movimento, agora, dia 18 de agosto, estamos completando 35 anos do movimento sindical dos técnicos industriais,
E nós gostaríamos, né, quando nós descobrimos que existia aí a FENET, então nós achamos importante o contato e a importância de trabalharmos juntos. Inclusive, para não envelhecer o nosso movimento sindical. Né? Muitos criticam a minha participação desde a fundação. Né? Desde a fundação. Mas nós deparamos com o mesmo grupo, sabe? Poucas mudanças houve. Então, eu acho que está no momento, na hora, dos jovens começarem a participar desse movimento, para não morrer esse movimento que já tem 35 anos. Né? Então, nós gostaríamos que esse trabalho que nós fizemos, que os jovens viessem dar continuidade. Então, a importância de vocês estarem tratando desse assunto, a importância de levar isso para os estados, procurar os Sintecs. Nós temos Sintec em 20 estados, então, quer dizer, está próximo, vamos procurar, vamos tentar um trabalho em conjunto. Né? E, então, as nossas entidades sindicais, elas fazem acordos coletivos, defendem, né, faz acordo, piso salarial, essa coisa toda. Tal. Mas era cobrado uma posição da federação no sentido de criar um piso por lei. Então, entramos com o projeto do piso salarial, ele tramita no Congresso, né? Hoje está para ser pautado para votação, e então há um momento em que vocês podiam estar colaborando bastante na pressão, fazer uma pressão em cima dos deputados para que se coloque em pauta e que vote e que os técnicos tenham o seu piso. Nós vamos colaborar no sentido de que a FENET tem o desejo de construir um movimento estudantil para poder ser base também do movimento sindical. Isso para a gente é muito importante. Nós acreditamos muito na força e na organização dos trabalhadores para a conquista dos seus direitos. Então é muito importante, e a gente realizou agora em Brasília, no final de abril, o maior ENET da história, que é o maior encontro nacional de estudantes de escolas técnicas. Foi um encontro muito vitorioso. Nós reunimos cerca de 2 mil estudantes, de 200 instituições diferentes, de 25 estados do país. Então foi uma vitória muito importante, porque a gente, num país com uma dimensão como é o Brasil, é tão diferente, né, a região, tão diferente o acesso à educação, o acesso ao trabalho, como é feito a própria organização dos trabalhadores e dos estudantes em cada local. Então foi um encontro muito importante, vitorioso, e nós discutimos muito isso, que a FENET precisa ser uma entidade e as pautas das lutas precisa estar integrado com os trabalhadores para a gente conseguir ter uma afinidade de conquista de direitos mesmo, né? Sim. Tanto para o movimento estudantil, tanto para o movimento sindical, tanto para a sociedade em geral. Então a FENET, ela se cria e envolve a sua luta em torno disso, da necessidade, da importância da gente conseguir organizar mesmo essa luta. A gente tem travado recentemente algumas lutas importantes nesse setor, no setor dos estudantes, com os trabalhadores, que é essa questão do piso também, e a questão da lei do estágio também, que para a gente é importante, né? Hoje, além da regulamentação da profissão e da questão do piso, a questão do estágio também é um negócio importante para a gente, porque os estudantes saem, e quando a gente sai da instituição, e são instituições que nos ensinam a ser profissional técnico, o estágio é fundamental. Sim. É um momento onde a gente, é aquela transição entre deixar de ser estudante para passar a ser trabalhador, né? Então também é uma discussão que a gente faz bastante, que é a importância da realização do estágio, da discussão disso, porque é o que a gente quer mesmo, que nos tornar trabalhadores organizados para poder construir essas pautas, essas discussões que a gente precisa. Você vê que essa posição de vocês, na verdade, vem de encontro ao que as nossas organizações sindicais vêm lutando nesses 35 anos.
Quer dizer, o fortalecimento do ensino técnico para nós é muito importante, sabe? Nós lutamos muito quando houve a mudança da legislação e praticamente o que foi implantado, né, do ensino técnico era uma posição das nossas entidades sindicais. E então vem confronto, né, no sentido de a mesma posição da nossa federação, da nossa organização sindical. Bom, vamos para um intervalo e voltamos a falar com a Bia nesse mesmo assunto. Até mais. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec Brasil, com a entrevistada de hoje, a coordenadora geral da FENET, a Federação de Estudantes de Ensino Técnico. Então, Bia, continuando o nosso bate-papo aqui, então o que deu para perceber nessa nossa primeira conversa, que nós temos muita coisa em comum, né? O trabalho da nossa federação, a nossa federação sempre se preocupou com o ensino técnico, a regulamentação profissional, nós temos já uma regulamentação profissional. Eu vi algumas coisas no programa de vocês do ano passado, não, deste ano, né, em abril deste ano, que falava alguma coisa da regulamentação profissional. Então nós temos a regulamentação profissional e hoje a posição das nossas entidades é o conselho próprio. E conselho próprio não seria bem próprio, porque nós temos um conselho, não é nosso, mas nós participamos, né? Todos os técnicos, para exercer a sua profissão, têm que estar registrados no CREA. E o CREA é um órgão que tem dado muito trabalho para nós, um órgão que não cumpre o que determina a nossa legislação. Um técnico em edificações pode ser responsável por construções de até 80 metros quadrados. E o CREA, não, em muitos lugares o CREA cria problema com esse profissional. E um técnico em eletrotécnica, de acordo com a lei, ele pode fazer um projeto de até 800 kVA. E o CREA sempre cria problema com esse profissional. Quando ele vai dar entrada num projeto, numa concessionária, a concessionária diz que o CREA não autoriza ele fazer. Mas não é o CREA que autoriza, quem autoriza é a lei. Né? Então isso nos cansa há muito tempo, sabe? E a gente vem reivindicando um conselho para o Ministério do Trabalho, porque trata-se de uma autarquia, então tem que ser um projeto de iniciativa do Executivo, não é de iniciativa de um deputado, né? Iniciativa do Executivo. E nós desenvolvemos um trabalho junto ao ministro Manuel Dias, né? E ele criou uma comissão, e essa comissão elaborou um projeto do desmembramento dos técnicos do sistema Confecreia. Esse projeto já saiu do Ministério do Trabalho, está na Casa Civil, e a Casa Civil é que tem que encaminhar. Então eu acho oportuno essa conversa, não é, com você, com a FENET, e é uma luta que interessa a todos, principalmente aí vocês jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, né? Nós estamos já com a mala pronta, né, para partir para outra. Então vocês têm que tomar conta de toda essa organização que nós fizemos. São 35 anos e nós queremos ver esse nosso trabalho em boas mãos, tá? Em boas mãos. E então eu gostaria de estar falando com você, que você tecesse alguns comentários e da importância do técnico ter uma organização, ter um conselho próprio. Tá? Na verdade, a gente vive um momento de expansão da educação técnica e vivemos num momento hoje que existem muitos técnicos. A regulamentação ou aquela lei específica de cada setor, de cada profissão é muito importante, porque nós crescemos demais. Hoje quantos técnicos existem, né? Quantos estudantes, quantas escolas técnicas, quantas empresas a gente vê aquelas
aqueles setores que tem vários técnicos, o engenheiro é muito técnico. Então, sem dúvida, nós precisamos de um conselho, de um órgão, de uma instituição que possa discutir específico a nossa profissão, específico, porque é diferente, né? Assim, acho que o CREA é um conselho importante, mas a profissão técnica cresceu muito e não é a mesma coisa do engenheiro, o técnico em edificações, não é a mesma coisa. Então, precisa-se, é importante não só essa questão do conselho, mas que se tenha cada vez mais a identidade do profissional técnico. Nós não somos, ao cursar o ensino técnico, esse é um desejo meu, eu quero ser técnica. Então, é importante que se tenha uma profissão, que se tenha um órgão, que se tenha uma legislação específica para isso, né? Então, acho que essa luta é uma luta importante e a gente também se coloca nessa luta. E, nesse sentido, eu convoco todos os estudantes que hoje são estudantes e amanhã vão estar no mercado de trabalho para poder também se juntar a essa luta. É importante que a gente tenha um conselho específico para o profissional técnico, sem sombra de dúvidas, né? Nós temos bastante experiência para passar para vocês do que acontece com os técnicos do sistema Confecreia. Há alguns dias atrás nós entrevistamos o presidente do CREA São Paulo e ele defende a participação dos técnicos, aqui os técnicos participem do CREA. Mas o que nós observamos, inclusive em documento já elaborado por eles não estão muito preocupados com a nossa participação no sistema Confecreia. Eles estão preocupados com o dinheiro que nós colocamos lá. Porque com esse crescimento dos técnicos, e uma das coisas que nós defendemos, nós já dissemos para eles, olha, e inclusive existe um projeto nesse sentido, que tramita no Congresso Nacional sobre a proporcionalidade. Então, bom, tudo bem, vocês não querem que nós saímos do sistema Confecreia? Tá, nós queremos a proporcionalidade. Porque hoje eles querem dar para nós uma representação de técnico industrial, uma representação de técnico agrícola e uma representação de professor de escola técnica. 3 representações no meio de 33 no federal. E nos regionais, 1 por Câmara. É um absurdo. Uma Câmara como a de São Paulo, que tem 80 conselheiros na civil, outro tanto na elétrica, mais 50 na mecânica e ter um técnico representando, quer dizer, não passa nada dos técnicos. Então, quer dizer, nós estamos perdendo nosso tempo. Então, isso nós já comprovamos nesses 35 anos de atividade. E então nós queremos a força dos estudantes de ensino técnico, que vocês entendam a importância, né, da organização sindical dos técnicos, a importância dos técnicos terem o seu conselho próprio e venha colaborar, venha ajudar a FENTEC nesse trabalho, nessa conquista. A federação se coloca na disposição de ser parceiro mesmo nessas e outras lutas que demonstram avanço para a profissão. Isso é muito importante para a gente, né? Nós temos organizado também da gente algumas lutas, que a gente também gostaria de chamar a FENTEC para ser a nossa parceira. Hoje, para a gente, específico para os estudantes do ensino técnico, nós vivemos uma campanha pela questão da assistência estudantil também, de entender que o estudante, ele também é um profissional, no sentido de estar dedicando o seu tempo para amanhã, né? O quanto isso é importante. Então, a gente também convida a FENTEC para participar conosco dessa luta. Estaremos com vocês na luta dos profissionais. Eu acho que essa relação dos que têm experiência para os que estão chegando agora é muito importante para a gente continuar ainda avançando muito mais, que a gente ainda precisa para os profissionais técnicos, né? Muito bem, eu acho que esse nosso primeiro contato, com certeza,
vai dar muitos frutos e vocês vão poder estar colaborando efetivamente com os que estão no mercado de trabalho, e com certeza nós vamos estar colaborando com vocês que estão entrando no mercado de trabalho. Então, essa é uma participação que eu sonhava com isso, sabe? Eu sonhava ter essa, porque às vezes muita gente fala, escuta, quem vem substituir vocês? Né? E não é que nós fechamos. Nós somos criticados, tem alguns companheiros que falam, o Wilson está lá há 35 anos, vai fazer. Muito bem. E os outros que estão comigo também estão todo esse tempo. Só que eles não são o presidente, sabe? E, então, a crítica nesse sentido, quer dizer, na verdade, é a falta de participação. Então, como é que você muda um presidente da federação? Você muda um presidente da federação, não é com ações feitas como um movimento que surgiu com o apoio de engenheiros para querer criar uma outra federação. Não. Nós aceitamos, venha fazer oposição aqui dentro, não procurar grupos de inimigos, porque hoje, né, na verdade, os engenheiros não querem que nós saímos de lá. Nós botamos no SEMA Confecreia 200 milhões por ano. Um orçamento de 700 milhões, 200 milhões são dos técnicos. E sabe quando o técnico vê a cor desse dinheiro? Nunca. Nem o patrocínio de um evento nós conseguimos. E então, no momento em que começam a surgir novas lideranças nos estados, quer dizer, automaticamente vai chegar na federação. E então, o que nós queremos? Nós queremos realmente essa participação. Não queremos aí pessoas que denigrem a nossa imagem sem ou conhecer o mesmo trabalho. Às vezes conhecem o nosso trabalho, denigram a imagem e procuram, através de ações políticas, querer marchar mesmo o nosso trabalho, esse trabalho de 35 anos que nós temos à frente do movimento dos técnicos. Então, Bia, essa participação, essa aproximação com vocês é muito importante. Nós temos muita coisa que converge e nós temos que estar nessa luta, sabe? Vocês têm que estar junto com a gente e assumir, sim, amanhã depois, por mais tempo que fique, nós não somos eternos, entendeu? Então, amanhã depois, vai ter gente nova, porque os companheiros que estão, não só em São Paulo, tá? São Paulo ainda nós colocamos alguns menos velhos, vamos dizer assim, né? No movimento, e alguns estados também estão trabalhando para isso, tá? Mas o que falta, porque o jovem hoje não pensa muito em organização sindical. E a organização sindical é importante na vida do trabalhador, sabe? É importante. Então tem que se envolver, porque é o único que defende realmente o direito do trabalhador é o movimento sindical. Nós temos hoje um contato grande aí com a UGT, né? Também entrevistamos recentemente o coordenador, o secretário-geral da UGT. Então, hoje mudou bastante, as centrais sindicais se comunicam, quer dizer, nas coisas que convergem, elas estão juntas. Então, mudou bastante esse nosso movimento sindical. E nós queremos modernizar, nós queremos a participação de vocês, sim, no nosso movimento. E assim que tiver oportunidade, vamos apresentar vocês para o presidente você como é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, nós temos o Sintec lá, vamos apresentar para iniciar aí um trabalho de aproximação, né? Eu acho que bastante importante isso aí. Bom, estamos chegando no final do nosso programa, eu passaria para você fazer as suas considerações finais e eu acho importante você falar desse evento que vocês estão realizando em agosto, né? Isso. Gostaria de agradecer novamente a FENTEC pelo convite, dizer que o nosso desejo é que a gente consiga chegar a ter tantos anos de experiência e de luta na batalha por conquista do direito dos trabalhadores, né? A gente
valoriza muito aqueles que dedicaram boa parte da sua vida para conquistar direito pelos trabalhadores. Isso para a gente é muito importante. A gente que inicia o processo ainda está aprendendo, né? Começa ainda aprendendo e quem sabe, se eu tiver a oportunidade de estar um dia no movimento sindical também, defendendo a luta e o interesse dos técnicos, é um desejo que a gente tem. Nesse sentido, eu gostaria novamente de agradecer a presença, a oportunidade do convite, fazer um convite também para quem está nos assistindo. A gente vai realizar em agosto, no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional de Educação, que é o encontro onde a gente vai debater os rumos da educação, onde a gente está, para onde a gente quer ir, o que precisa avançar. Vão ter várias discussões específicas do ensino técnico, então a gente gostaria de fazer o convite para participar desse encontro. Quem quiser saber mais, pode acessar a gente tem um blog, fenetbrasil@blogspot.com, nossa página no Facebook também, a gente atualiza sempre as informações. Também. Lá estão fotos dos eventos que a gente participa, das lutas que a gente trava, do nosso dia a dia. Então, quem quiser conhecer mais, quiser participar conosco também do movimento estudantil, acho importante, outros sindicatos, outras que queiram conhecer e travar essa luta com a gente também é importante. O nosso desejo é esse mesmo, assim, de chegar, aprender com vocês e travar uma luta que é necessária para a gente avançar ainda mais. Muito bem. Nós queremos também registrar que no dia 21 e 22 de agosto, nós estaremos realizando um curso de formação sindical. E que vai ser aqui em São Paulo. Aproveitamos a oportunidade de convidar aí uns 3 ou 4 companheiros aí da FENET, nós poderíamos estar convidando para participar desse curso de formação. No dia 22 à noite, nós temos a comemoração dos 35 anos do movimento sindical dos técnicos industriais. E então é uma oportunidade para ter um contato maior, conhecer realmente como é o movimento dos técnicos e engajar nesse movimento. Nós queremos agradecer a sua presença. Muito obrigada. E qualquer coisa, a nossa TV Fentec está à disposição da FENET. Muito obrigada.